Macetes, então, para você se dar bem na redação, e é o que eu vou te explicar agora. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de redação, a galera muitas vezes fica perdida, falando assim, nossa, eu não consigo estruturar, eu não consigo aprender. E aí, detalhe, deixa eu colocar para você, eu vou falar de macete para saber escrever uma dissertação argumentativa. Esse é o foco desse vídeo. E eu vou ensinar, então, como qualquer pessoa pode escrever bem um texto dissertativo argumentativo. Bom, quando a gente fala de macete, tem gente que fica meio assim, não pode usar macete. Macete não funciona, meu filho, você deve estar tendo um conceito errado de macete, porque o que eu vou te mostrar agora, eu desafio você a falar assim, acho que não funciona não. Ó, usa, que se der errado, você joga na minha conta, fazendo um favor. Mas antes, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, porque tem muito vídeo aqui, porque a gente se você tá aqui, por exemplo, por prova do seu colégio, eu vou te ajudar. Se você tá aqui por causa do Enseja, a prova tá super próxima, dia 13 de agosto já, então vamos lá, vamos pegar firme. Então, dá aquela dedadinha aí no like, fazendo um favor. Tá bom. E principalmente na inscrição, o canal tem que, continuar subindo. Olha só, eu vou colocar aqui as seguintes partes da redação. Então, quando eu falo da dissertação argumentativa, eu tenho a introdução, que é no primeiro parágrafo, beleza? Eu tenho mais o quê? Eu tenho o segundo e o terceiro parágrafo, que eles são o quê? Eles fazem parte do meu desenvolvimento, beleza? E eu tenho aí o quarto parágrafo, que é a conclusão. Show de bola? Então, essas são as partes da redação. Agora, vamos lá. O que esse macete vai fazer com a sua vida? Olha só, o macete vai te ajudar muito pelo seguinte, porque ele vai te ajudar a memorizar as partes. Como assim? Bom, quando a gente fala em escrever redação, o que eu mais vejo os alunos perderem nota é por faltar uma parte da redação. Por exemplo, nesse modelo dissertativo argumentativo que eu estou te apresentando, o quarto parágrafo, por exemplo, do Enseja, vale 2 pontos. Eu estou falando de uma redação que vale 10 pontos e 2 pontos são destinados a apenas uma parte. É muito ponto num parágrafo só, beleza? Quando eu falo do Enem, esse último parágrafo vale 200 pontos, porque o Enem vai de 0 a 1000. Então, olha só como é importante não se esquecer de cada uma das partes. E aí você deve estar pensando assim, professor, mas quem que esquece do último parágrafo, que é a conclusão? O fato não é isso. O fato é esquecer do que colocar lá dentro. Então, as pessoas às vezes escrevem 4 parágrafos, como eu mostrei agora há pouco, que é a introdução, o segundo, o terceiro e o quarto parágrafo. Mas as pessoas se esquecem do que essencialmente deve ter em cada um desses parágrafos, e é isso que o macete vai resolver. Então, olha só, lá na introdução, o macete vai ser CTT. O que é esse negócio do CTT? Então, vou deixar aqui no cantinho. O CTT significa que a sua primeira frase é, na verdade, um contexto. Já explico. A sua segunda frase é algo relacionado ao tema. E a sua última parte é algo voltado para a tese. Vamos entender? O mais fácil de todos é essa parte aqui, né? A sua segunda frase, que é o tema. O que é isso? Significa que nessa parte você vai mostrar o tema para o seu corretor. Então, se o tema está falando sobre a violência no trânsito brasileiro, é nessa segunda frase que você vai falar sobre a violência no trânsito brasileiro. Tá, professor, e em cima então, o que é o contexto? É o motivo pelo qual esse tema está existindo. Ou seja, se a gente está falando sobre violência no trânsito brasileiro, vamos lá. O que é que gera esse tema? O que é que faz acontecer esse tema? E aí, então, você vai pensar exatamente ali nesse contexto. Por que a gente está falando de violência no trânsito? Você vai trazer algum dado ali, que é alguma estatística. Você pode trazer, por exemplo, a citação de algum caso que aconteceu, que foi notícia. Você pode trazer, dependendo do tema, um filme para ilustrar que aquilo que acontece na vida real é tão frequente que vai parar até nas telas de cinema. Então, o contexto serve para isso, para você mostrar, o que está gerando todo esse tema. Então, a sua primeira frase vai ser essa, a contextualização. Depois, a segunda parte é a exposição realmente do tema, tá? E a última parte da sua introdução é essa tese. O que é essa tese? É quando você mostra para o leitor 2 motivos, tá? Que é o motivo 1 e é o motivo 2.
O que é um motivo, galera? Motivo é a mesma coisa que argumento. Então, lá no final da sua introdução, você vai acabar mostrando pro leitor tararã e tararã. Como assim, professor? Tararã e tararã. Se a gente está falando sobre violência de trânsito, você vai colocar, por exemplo, duas causas daquele problema, né? Porque você vai trabalhar com essas causas depois no meio do seu texto, fechado? Segundo e terceiro parágrafo, o que você vai fazer agora? No segundo e no terceiro parágrafo, você vai colocar o seguinte, o macete é ACC. O que é esse ACC? Vamos lá, dá um zoomzão aqui e vamos entender. É quando você vai colocar o argumento. O que é argumento mesmo? É aquele motivo que você mostrou lá na introdução, você vai retomar ele. Então, se for no segundo parágrafo, você vai retomar o argumento 1, motivo 1. Se for no terceiro parágrafo, você vai retomar o motivo 2, o argumento 2. O outro C é o quê? É como que eu vou comprovar esse argumento. Já explico sobre isso. E esse outro C é a conclusão, mas não é a conclusão do texto todo, é a conclusão do parágrafo, ou seja, é a conclusão do seu raciocínio, do seu pensamento. Então vamos construir uma linha de raciocínio aqui? Então olha só, então se você coloca lá na introdução, com um dos motivos pelos quais a violência no trânsito está aumentando é a imprudência, beleza? Então esse vai ser o seu argumento. Agora, você precisa fazer o quê? Eu vou circular aqui, ó, você precisa comprovar que essa imprudência de fato está acontecendo. E aí é que muita gente se perde. Às vezes as pessoas colocam a imprudência como um argumento, mas será que hoje, o principal fator da violência do trânsito é a imprudência mesmo? Imprudência em que sentido? É só isso, né? Violência do trânsito não tem a ver só com a imprudência. A violência do trânsito é tudo aquilo que causa alguma tragédia, né? Então, a falta de fiscalização pode gerar essa violência do trânsito, né? Tem a ver com a imprudência também. Tem, mas eu posso colocar como outro motivo a falta de fiscalização, se tivesse mais radares e tudo mais, né? Então, entenda que para cada argumento você precisa comprovar. Como que você comprova? Você pode comprovar dando exemplos, você pode comprovar trazendo dados, você pode comprovar trazendo, como eu disse, quase igual lá na introdução, trazendo uma notícia, tá? Você pode fazer um comentário seu sobre aquilo. Então, sempre pense assim, eu falei que um motivo pelo qual a violência aumenta é a imprudência. Como que eu posso provar isso? Beleza? Para tranquilizar você, quando eu falo, por exemplo, de provar, você pode usar nessa comprovação os textos motivadores. Vamos supor que lá no texto motivador tem o dado seguinte, que o comparativo do ano anterior para este ano, exemplo, então 2024 para 2025, o número de violência do trânsito aumentou em 52%. Beleza, então você vai estar colocando esse dado ali, tá? Em relação ao mesmo período do ano passado, é possível perceber que houve um aumento de 52% no número de infrações. Está vendo como você comprovou aquele argumento? Então é isso que precisa ter. Então nesse caso eu dei um exemplo que eu tirei o dado do texto motivador. Professor, mas se não tiver um dado no texto motivador? Gente, sempre vai ter alguma coisa que você possa usar no texto motivador e você pode usar sim no seu texto. Agora, é importante que se você tem 2 parágrafos de desenvolvimento, o segundo e o terceiro parágrafo, é importante que em cada um desses parágrafos a gente tenha o seguinte. Você pode usar sim a ideia de texto motivador, mas pelo menos em um desses parágrafos você tente colocar algo seu. Por isso que tem a possibilidade de usar exemplos, né? Porque às vezes pode ser que você não tenha dados, mas você tenha algo para exemplificar ali de coisas que você observa no dia a dia. Fechado? E o que é a conclusão do parágrafo? A conclusão do parágrafo é quando você vai fechar o seu raciocínio total. Se você está colocando que o seu motivo é a imprudência, se você está comprovando com dados, que conclusão você tira disso? Você pode fechar o seu raciocínio na conclusão da seguinte forma. Logo, é possível perceber que uma ação precisa ser feita para que esse problema diminua. Pronto, é uma frase simples, não é nada mirabolante, nada que você precisa, nossa, vou criar uma baita frase aqui. Pense, se você quer uma dica, em vez de pensar a conclusão do parágrafo, pensa, você vai concluir o seu raciocínio, você vai fechar essa ideia que você está escrevendo, beleza? Então, introdução, CTT, contexto, tema, tese. Macete para memorizar tudo que deve ter no segundo e no terceiro parágrafo. ACC, argumento, comprovação e conclusão. Mesma coisa no terceiro parágrafo, argumento, comprovação e conclusão. Fechado? Maravilha? Agora vamos lá, vamos para o quarto parágrafo. Aqui tem uma questão importante. Quando a gente fala de dissertação argumentativa,
argumentativa, bom, existem várias provas aí que trabalham com dissertação argumentativa. O Enseja e o Enem, eles trabalham com o seguinte: na conclusão, você precisa fazer uma proposta de intervenção. O que é uma proposta de intervenção? É uma proposta de ação, é uma proposta para amenizar, diminuir aquele problema, tá? Vestibular, concurso, pode colocar também proposta de intervenção? Pode. Zero problemas colocar. Mas, atenção, não é algo obrigatório, tá? Não é algo obrigatório. É obrigatório no Enseja e no Enem, tá? Ah, professor, mas se eu não for fazer proposta de intervenção, eu vou fazer o quê? Você vai fazer uma conclusão geral. É como se fosse a conclusão de um raciocínio do texto todo, tá? E aí, num outro momento, eu posso explicar. Mas aqui, meu foco é falar agora de Enseja e Enem, a mesma receitinha. Fechado? Vamos lá. A dica aqui na conclusão é o fã. É o fã. O que é esse fã? Esse fã é o seguinte: é quando você vai colocar, a primeira coisa que você vai colocar na sua conclusão é a finalidade. Finalidade, tá? A segunda coisa que eu tenho que fazer, vou pular um A aqui, é a ação, tá? Que ação, tá? Ação em relação ao problema, né? Então pensa, essa finalidade é, para que serve essa ação? Então, exemplo, a gente está falando de violência do trânsito nesse exemplo que eu estou dando aqui nesse vídeo. Então, você vai começar o seu texto assim: portanto, a fim de diminuir a violência no trânsito, pronto, escrevi a finalidade, beleza? O que é o outro A? O outro A é um agente. O que é esse agente? É quem vai fazer essa ação. Portanto, a fim de diminuir a violência do trânsito, o governo federal deve fazer isso, isso, aquilo. Aí vem a ação. O agente e a ação juntos. Ou, para combater determinada situação, as famílias devem se unir, os pais devem orientar, a escola, tarará. Então, sempre, para quê, que é a finalidade, o quem, que é esse agente, e a ação. Fechado? E a última coisa é o modo. O que é esse modo? É como a ação vai ser feita. Então, tudo gira em torno da ação. A finalidade, para que essa ação? O agente, quem vai fazer essa ação? E o modo, como vai ser essa ação, tá? Fazendo isso, você ganha os 2 pontos no Enseja. 2 pontos no Enseja. Fechado? E aí, professor, serve pro Enem desse jeito? No Enem, eu vou fazer uma observação. No Enem, é a finalidade, é a ação, é o detalhamento, é o fadam. Fadam! Ou a fada muito legal, tá? É a fada. Por quê? O que aumenta aqui? É que o Enem, ele pede um negócio chamado detalhamento. O que é esse detalhamento? É quando você detalha o agente. Então, por exemplo, no Enseja você pode fazer direto. Você pode fazer assim, ó, vou falar o agente e a ação, tá? O Ministério da Saúde deve investir em campanha de vacinação infantil, beleza? Então, o Ministério da Saúde deve investir em campanha, tarará, o agente e a ação. Agora, no caso do Enem, é importante você detalhar, por exemplo, o Ministério da Saúde, vírgula, principal responsável pelo processo de vacinação no país, vírgula, deve criar campanhas para divulgar a vacinação nos postos de saúde para as crianças. Então, eu fiz uma observação, beleza? Deu para entender? Então, os professores devem fazer isso. Não, os professores responsáveis pelo ensino e aprendizagem no Brasil devem fazer tal coisa. Esse é o detalhamento que o Enem vai pedir aí para você, e aqui é um lugar para você colocar esse detalhamento. Fechado? Deu para entender? Então, se for Enem, é esse caminho que você segue. Se for o Enseja, é só isso aqui. Então, retomando. Introdução, CTT, contexto, tema e tese. Segundo e terceiro parágrafo, ACC, argumento, comprovação e conclusão. Quarto parágrafo, FAM, finalidade, agente, ação e modo. E aí, se for o Enem, você coloca o FADA, muito legal, tá? Coloca o detalhamento ali, o desenho para lembrar. Fechado? Com esse macete, com esse esqueminha, você não vai esquecer mais de colocar as coisas na sua redação. Porque daí você vai fazendo um checklist. Eu fiz isso, eu fiz aquilo e por aí vai. Fez sentido ou não? Se fez, dá aquela porrada na inscrição agora. Se inscreva aqui no canal. Vai, eu quero olhar depois no YouTube aqui e ver assim, nossa, esse vídeo foi o que trouxe mais inscritos nesse mês. Eu quero ver bombar. Fechado? E comenta aqui qual outra dúvida você tem de redação para eu gravar os próximos vídeos e te ajudar demais. E ó, meu Instagram tá aqui, @Thiago_Buranello com 2 L's. Beijos e abraços, tá? Até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Valeu!